Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre Mesopotâmia, o berço de grandes civilizações. A Mesopotâmia tem esse nome em virtude de os gregos terem chamado assim uma região entre os rios Tigre e Eufrates. Nós vamos ver a origem do nome, vamos ver o que aconteceu de importante lá para nós estudarmos a Mesopotâmia, porque é tão importante estudar essa região. E a imagem de abertura é da cidade, né, da reconstrução da cidade da Babilônia, né, o esplendor que ela viveu enquanto seu império. Então vamos lá. A terra entre rios. As primeiras civilizações surgiram na região onde hoje estão os rios Tigre e Eufrates. Ela foi chamada pelos gregos de Mesopotâmia mais tarde. Claro que o povo daquela região não chamava de Mesopotâmia, já que os gregos vieram tempos depois. Aquela região era dividida em Suméria, Babilônia, ou região da Acádia, né, mais ao centro, Suméria ao sul, e ao norte a Assíria. Então tem essas três denominações. Mas os gregos chamaram de Mesopotâmia. Entenda por quê. Mesopotâmia vem do grego meso, no meio ou entre, e potamos, rio. Significa terra entre rios. Aqui está a Mesopotâmia, certo? Ela é uma região que fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E esses rios são muito importantes porque essa região aqui ela é muito árida, ela é muito seca. Tá? E como aconteceu no Egito, que o rio Nilo, né, deu vida à civilização, né, propiciou o florescimento da civilização egípcia, aconteceu também na Mesopotâmia. Então, os grupos humanos faziam barragens e canais de irrigação, aproveitando as águas desses rios, e também construíam sistemas de drenagem. Então, onde era muito seco, eles faziam os canais de irrigação e barragens. Já onde era muito molhado, tipo uma terra de brejo, né, muito úmido, eles faziam canais para drenar, para tirar a água, escoar a água. Houve o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais nessa região e a população cresceu bastante. E é aí que surgem as primeiras cidades nessa região. E as primeiras cidades, como nós vimos na aula anterior, né, elas surgem da união das primeiras aldeias. As aldeias vão crescendo e as aldeias se unem para uma ajudar a outra na questão da agricultura, construção de canais de irrigação, enfim, por vários motivos. Então, onde é que fica a Mesopotâmia hoje? Aqui, olha. A Mesopotâmia, aqui o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Abrange parte do território da Turquia, parte do território libanês, boa parte dela está no Iraque, ainda pega uma parte no Kuwait e outra do Irã, tá certo? Então, a Mesopotâmia hoje está abrangida em 5 países, né? 5 países têm partes na Mesopotâmia. Então, por volta de 3000 a.C., as cidades mesopotâmicas ganharam grande importância, pois cresceram bastante. E o que acontece? A administração de cada uma delas era feita por um sacerdote, logo no início, né? Um adorador que conduzia a adoração à divindade da cidade, ou às divindades. Então ele fazia essa administração a partir do templo. Com o passar dos anos, o rei passou a governar as cidades, né? Esse sacerdote virou rei e ele começou a fazer isso a partir do seu palácio, não do templo. E quais eram as competências dos reis mesopotâmicos? Era manter as rotas comerciais, organizar exércitos e coordenar a execução de obras. Era aquele que liderava a cidade, que a administrava.
Cada cidade tinha seu próprio rei, seu próprio palácio e suas próprias leis. É por isso que os historiadores chamaram essas cidades de cidades-estado, tipo cidades-país, tá certo? É como se dentro da cidade funcionasse um pequeno país, já que nenhuma dependia da outra, elas eram independentes umas das outras. Essas cidades mantinham relações comerciais umas com as outras, além de relações políticas e também faziam alianças, tá certo? Quando tinham interesses. E o que aconteceu com o passar do tempo é que houve um crescimento nas disputas entre elas. Então, cada uma queria demonstrar mais poder do que a outra, e isso vai dar início a grandes impérios. Então, o império vai surgir, né, o primeiro império da história que nós vamos ver em seguida, ele surge a partir do domínio de uma cidade ou de algumas cidades por uma. Uma cidade domina outras e assim vai anexando aqueles territórios aos seus domínios e nasce o império. Então, nós vamos começar daqui, ó. Vamos falar da Suméria, que era uma região ao sul da Mesopotâmia, onde floresceram as primeiras cidades, ou as cidades mais antigas da humanidade: Ur, Eridu, Uruk e Lagash. Os Sumérios. Ninguém sabe ao certo de onde eles vieram. Até agora não há um consenso entre os arqueólogos, historiadores, da origem dos Sumérios. O que se sabe é que eles se estabeleceram por volta de 3000 a.C. no sul da Mesopotâmia, na região chamada Suméria. Os primeiros, né, a fazerem obras para aproveitar a água dos rios e também inventaram o arado e a roda foram os sumérios. Tá? É ali, se você já se perguntou quem foi que inventou a roda, já que foi uma grande invenção da humanidade, então a roda foi inventada na Suméria. E também foram eles que fundaram as cidades mais antigas da Mesopotâmia: Kish, Lagash, Uruk e Eridu. E também é nessa região que vão surgir os registros mais antigos, por volta de 4000 a.C. Alguns historiadores colocam essa idade entre 3000 a.C. Bom, você pode também considerar 3500 a.C. um meio termo, né? Porque a todo momento tem descobertas. Então, os historiadores, eu já vi um livro que apontam para 3000 a.C. Esse daqui, esse historiador, ele aponta para 4000 a.C. na cidade de Uruk. Então, e esse escrito, ele tinha um nome, né? Era escrita cuneiforme. Entenda. Escrita cuneiforme vem do latim cunei, cunha, em forma de cunha. É escrita com caracteres em forma de cunha que usavam antigamente alguns povos da Ásia. Forma de cunha porque essa forma triangular, tá certo? Na Mesopotâmia, no ano de 2500 na Mesopotâmia, no ano de 2500 a.C., se gravava utilizando a ponta de pedra afiada ou um estilete de madeira, traços que, ao serem desenhados sobre a argila, se assemelhavam a triângulos, compreendiam aproximadamente 500 signos fonemas, ou seja, símbolos, né, ícones que representavam sons, tá certo? Aqui você tem uma tábua de argila de mais ou menos 4.500 anos, encontrada na região onde hoje é a Mesopotâmia. Aqui está mais um exemplo de escrita cuneiforme. Você pode ver que a forma predominante nos símbolos é triangular, ou seja, de cunha. E como é que eles escreviam? Eles pegavam a tabuinha de argila ainda mole, úmida, e aí com um palito na forma triangular, né, tipo um estilete de madeira, eles faziam os símbolos, né? Escreviam.
E aqui você tem uma atividade prática de uma professora com seus alunos. E como seria o alfabeto? Né? Qual as letras correspondentes ao nosso alfabeto? Quais seriam os signos? Então, aqui, certo? No início, a escrita foi utilizada para fazer contas, né? Registrar quantidades, ou seja, dar conta de atividades contábeis. Mas em seguida, ela foi utilizada para fazer contratos, para fazer leis reais, declarações de reis, cartas e poemas. O primeiro império, o Império Acádio. Então, por volta de 2300 a.C., começou a haver um declínio do predomínio das cidades e estados sumerianas. Elas começaram a perder importância e poder. É aí que um homem chamado Sargão, que era de Lagash, foi para a cidade de Akkad. Daí você vai entender o nome do império. Os impérios geralmente têm o nome da capital ou do povo, certo? Então Sargão ele saiu de Lagash, onde nasceu, e foi para Akkad. Lá trabalhou como funcionário público, chegou ao poder parece que ele deu um golpe, certo? Chegou ao poder e começou a dominar a cidade e a região no entorno, dominando cidades no entorno de Akkad. É aí, né, nessa região centro-sul da Mesopotâmia, que nasce o primeiro império, o Império Acádio. Então, no mapa você pode ver, olha, Sargão I, ele sai daqui da cidade de Lagash e segue para Akkad. E lá ele funda o primeiro império, que é esse aqui, ó, Império Acádio, tudo que está nessa região aqui amarela, incluindo a verde, né? Tudo que tiver dentro era do Império Acádio. É aí que nasce a cultura sumério-acadiana, a mistura, né, da cultura da Suméria com a Acádia. E essa cultura vai criar um calendário lunar, tá? Diferente do nosso, que era solar, de 12 meses, tá, ok? E uma semana de 7 dias. É interessante isso, né? Já se assemelha com o nosso calendário. Mas Sargão I não é eterno e ele morre por volta de 2220 a.C. Então o Império Acádio entrou em declínio, já que os seus filhos não conseguiram administrar o império e ele vai ser invadido. Sargão, no entanto, foi tomado como modelo pelos reis de outros grandes impérios da Mesopotâmia. Como ele foi o primeiro grande rei do primeiro grande império, então você vai tê-lo como modelo, tanto dos pontos positivos quanto dos negativos. A Babilônia, capital de um grande império. Vejam a extensão do Império Babilônico, do primeiro Império Babilônico. É tudo que está aqui dentro dessa região, né, abrangendo a Suméria, o que era Acádio, e se estendendo mais, ok? Então, o primeiro Império Babilônico, ele é chamado de primeiro porque houve um novo Império Babilônico, um segundo, foi mais tarde. Ele surge por volta de 1900 a.C., quase 2.000 anos atrás, na cidade de Babilônia, daí o nome Império Babilônico. O maior rei foi Hammurabi, esse homem aqui. Hammurabi teria realizado conquistas e unificado quase toda a Mesopotâmia, realizando também grandes construções. Mas seu maior feito foi a reunião e a escrita de um conjunto de leis, um código chamado Código de Hammurabi. É o conjunto de leis mais antigo de que se tem notícia. Essa é uma foto que mostra a estela de Hammurabi. Estela era uma pedra, uma placa comemorativa, como as placas de hoje, que são postas nos locais de inauguração, né? Dizendo quem fez, quando fez, o que é, mais ou menos isso. Então a estela
era essa pedra aqui, certo? Ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Essa estela de Hammurabi, você tem Hammurabi recebendo da Hammurabi aqui, olha, recebendo da divindade deles a lei. E aqui a lei, ela tá toda escrita, ó, nessa parte de baixo. E esse código é o famoso código que traz a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você fizesse um mal a alguém, esse alguém poderia fazer a mesma coisa que você cometeu contra ele, né? Alguns historiadores supõem que tenha sido esse código que tenha inspirado a lei dos hebreus, né? Mas há outros que não vinculam, apesar das semelhanças. É bom lembrar que a região mesopotâmica ficava próxima aos hebreus, então eles poderiam muito bem partilhar de leis semelhantes, certo? Só que Hammurabi morre e seus sucessores não conseguiram manter a unidade do império quando ele se foi. É aí que a Babilônia vai ser conquistada por povos da Ásia Menor, os hititas, né? E isso vai acontecer por volta do início do século 16 a.C., ou seja, dos anos 1500 a.C. E é aí que surge no norte um grande império, o Império Assírio, grande potência militar. Ele se fortaleceu no norte da Mesopotâmia, enquanto o Império Babilônico se fragmentava. O Império Assírio abrangeu tudo isso aqui, ó, que está em verde. A Suméria, o Império Acádio, que ficava aqui, e o Império Babilônico de Hammurabi aqui, ó. E veja o tamanho da extensão, incluindo, eles venceram Israel, tá? E só não venceram Judá, mas eles conseguiram vencer os egípcios, né? Dominaram os egípcios. Os assírios partiram de Assur, daí o nome Assíria, né? Império Assírio, por conta da cidade Assur, e dominaram a Mesopotâmia com suas estratégias militares. Eles utilizavam carros de combate, soldados, né, militares montados a cavalo, cavalaria, e infantaria, que eram aqueles que iam no chão, né, a pé. E essa infantaria tinha arqueiros e lanceiros. E o que marcava o Império Assírio era a violência, tá? Eles cortavam dedo, torturavam, eles violentavam, destruíam as cidades. Então, eles eram bastante violentos, como uma forma de intimidar seus inimigos e dizer e dar o recado para eles de que não adiantava se revoltar. E eles vão, por meio dessas estratégias, obter uma grande extensão territorial, né? Por volta do século IX a.C. Só que isso também foi um grande problema para ele, porque eles tinham de controlar muitas terras. E, além disso, aqueles dominados começaram a se rebelar, e isso foi um problema para os assírios, até que eles perderam o controle de tudo. É aí que os caldeus, os novos babilônios, conquistaram as cidades assírias no final dos anos 600 a.C., no século VII. Os caldeus e o novo Império Babilônico. Lembra que a gente falou do primeiro Império Babilônico com o rei Hammurabi? Pois bem, esse é o novo Império Babilônico, que foi formado pelos caldeus que viviam no sul da Mesopotâmia e libertaram a Babilônia dos assírios, dando origem ao Império Caldeu. Como eu disse, os nomes dos impérios tinham a ver com a capital deles ou com o povo, nesse caso aqui, com o povo caldeu. Tá? Foi no século VII a.C. Veja a extensão do novo Império Babilônico, Império Caldeu. Eles abrangeram tudo, incluindo Judá, eles venceram. Os assírios não tinham vencido Judá, mas a Babilônia, né, o novo Império Babilônico,
abrangeu, venceu Judá, segundo a Bíblia, por uma punição, já que o povo se desviara pelo paganismo, né, para a adoração, a idolatria a outros deuses. Então Deus permitiu a vitória dos caldeus sobre os judeus, tá certo? Só que, diferente dos assírios, os caldeus não conseguiram, né, manter o domínio sobre o Egito. O maior rei dos caldeus foi Nabucodonosor II, também mencionado na Bíblia, nos livros de Isaías, Jeremias, Daniel, né? No livro de Reis. Então, você vai encontrar Nabucodonosor sendo mencionado no Antigo Testamento. Esse rei ordenou a reconstrução da Babilônia, né? E fez da cidade o seu grande esplendor. Aqui você tem uma representação do rei Nabucodonosor apreciando a sua capital. Aqui você tem Nabucodonosor ordenando a invasão a Jerusalém, né? O cerco a Jerusalém e a vitória sobre eles, sobre os judeus. E aqui você tem a Babilônia no seu esplendor, né? A reconstrução de como ela seria no seu esplendor. Em destaque, você vai ter um zigurate, tá? Esse grande templo, esse templo enorme aqui. Guardem bem essa forma, essa construção, pois nós vamos voltar a ela mais à frente. E também teria sido Nabucodonosor que teria ordenado a construção de um grande edifício chamado Jardins Suspensos da Babilônia. Tratava-se de um grande prédio, certo? E ele tinha plantas e árvores em degraus, né, elevados. E se admira muito porque eles teriam conseguido, como é que eu diria, aguar, tá? Levar água para manter essa vegetação toda. Só que os historiadores não encontraram vestígios dessa construção. Então, se ela houve até agora, né, se ela aconteceu de verdade, até então a arqueologia não comprova, mas está listada entre as 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Sobre Nabucodonosor, a Babilônia, você pode assistir a novela, né, a produção da Record, o Rick Lázaro, que vai abordar, né, esse período da Babilônia, governado por Nabucodonosor II e por seus sucessores, tá? É claro que o objetivo da novela é falar sobre o cativeiro babilônico de Judá, mas é bem interessante, eu recomendo, porque dá para ter uma ideia de como eram aqueles tempos. A Babilônia se tornou um importante centro comercial para caravanas que iam para o Oriente. Com a morte de Nabucodonosor, seus descendentes, seus herdeiros, começaram a disputar entre eles o trono. Então o império foi enfraquecido por essas brigas. É aí que os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C. Chegava ao fim o segundo império babilônico. Relembrando os impérios. Vamos partir da Suméria, que não foi um império, mas uma região. Suméria, 3000 a.C. O Império Acádio, 2300 a.C. Certo? O Império Babilônico, 1900 a.C. Tudo que está aqui dentro. O Império Assírio, 1500 a.C. E o Império Caldeu, o novo Império Babilônico, por volta de 600 a.C. A vida na Mesopotâmia. Como eles viviam? Vamos ver. A base econômica mesopotâmica era a agricultura, né, com plantação de linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada, legumes e hortaliças. As águas do Tigre e do Eufrates
eram utilizados para agricultura, para pesca e pecuária, ou seja, a criação de ovelhas, cabras, vacas, mulas e bois. E eles obtinham produtos de outras regiões, como madeira, metais e pedras preciosas em troca de artigos agrícolas e objetos artesanais. É aí que vai acontecer o início do uso da peça de metais para pagamento. Então, o início do metal como forma de dinheiro, né, como forma de pagamento, se dá nessa época aqui. Aí que rios vão ser utilizados como vias de circulação de pessoas e mercadorias, e também transporte terrestre, né, utilizando os animais para isso. Como era a sua sociedade? Havia dois grandes grupos sociais. Alguns historiadores vão dividir em 4 categorias, mas aqui esse historiador dividiu em 2 grupos sociais: as pessoas livres, que era o maior número, e os escravos, que era a minoria. As pessoas livres tinham distinções que dependiam da origem familiar, do ofício exercido ou do local habitado. Por exemplo, dos livres você vai ter o rei no topo, abaixo dele os sacerdotes, nobres e militares, em seguida comerciantes, artesãos, tá? E abaixo os camponeses, tá? Já os escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que se venderam ou foram vendidas. Era como naquela época, quando você não puder, você contraía uma dívida que não podia pagar, você doar o seu trabalho para pagar aquela dívida. Os mais pobres geralmente tinham ofício de vaqueiros, carroceiros e pastores. As famílias donas de grande terra, né, conquistaram então grande riqueza e destaque social. Parte do que era produzido na zona rural era utilizado para pagamento de impostos aos palácios e templos, e o restante que eles produziam era utilizado no comércio. As atividades urbanas, né, você vai ter pessoas arrecadando impostos, coordenadores de obras de irrigação e organização de exércitos e abastecimento de palácios e templos. E em que trabalhavam as pessoas que viviam na cidade? Eles trabalhavam como artesãos, ferreiros, escribas, médicos, soldados e outros tipos de ocupação. As trocas mercantis, né, favoreceram o enriquecimento de comerciantes e fez surgir emprestadores de dinheiro a juros, um tipo de ancestral dos banqueiros. Então, já naquele tempo, algumas pessoas emprestavam alguma quantia, né, cobrando um valor a mais, ou seja, os juros, por aquele empréstimo, o que seria hoje a prática dos bancos. A religião mesopotâmica. Eles eram politeístas, pois adoravam vários deuses. É bom lembrar que você não vai ter só um deus, até porque nós estamos falando de uma região. Cada povo ele tinha sua divindade, ok? Ou suas divindades, melhor dizendo. E algumas divindades eram partilhadas. Nós vamos ver algumas. Enki era o deus da água, certo? An ou Anum era o pai dos deuses, protetor da cidade de Uruk. Ninhursag, ou Ninmah, não é Neymar não, Ninmah, era a deusa mãe da fertilidade. Assur era o deus assírio, forte e guerreiro. Daí, os assírios eles eram guerreiros, né? Então tinha um deus que representava esse espírito deles. Inanna ou Star, né, dependia da região onde ela era adorada, tinha esse nome, era a deusa babilônica do amor e da guerra. Shamash era o deus do sol e da justiça. Certo, Shamash.
Os deuses mesopotâmicos eram parecidos com os seres humanos, porém eles tinham poderes e eram imortais. Se casavam, tinham filhos, eram sentimentais, cruéis, invejosos ou caridosos, dependia da divindade. Semelhante aos deuses gregos, que a gente vai ver mais à frente. Os templos mesopotâmicos eram as moradias dos deuses na terra. Aliás, é uma grande é algo meio que geral nas religiões que os templos sejam considerados a morada da divindade ou das divindades. E esses templos eram chamados de zigurates. Zigurate significa prédio alto. Eles podiam ser vistos de longe por todos. Lembra do zigurate que eu mostrei na imagem há pouco da Mesopotâmia, no seu grande esplendor? Era nesse formato aqui. Tratava-se de uma pirâmide em forma de degraus que eles construíam fazendo um monte de terra primeiro e cercando com tijolos e pedra até construir nessa altura. Não havia andares internos, tá? Então eles construíam por cima dos degraus. E como é que eles tinham acesso ao topo? Por meio de grandes escadas. Esse zigurate aqui é uma reconstrução desse zigurate hoje, que está em ruínas lá no Iraque, tá? Desse grande zigurate. Aqui, veja, o que nós temos aqui, essa parte de cima foi destruída, era essa daqui, ó. Essa e essa daqui, beleza? Então, eles tinham acesso pela grande escada, subiam e lá faziam as oferendas aos deuses. E o zigurate visto de cima. Veja, ruiu essa parte aqui, esse portal, e a parte superior também ruiu. Os templos eram locais onde se realizavam os cultos e cerimônias religiosas aos deuses. Também lá aconteciam os sacrifícios de animais, práticas de mágica e oferendas aos deuses, como por exemplo estátuas sendo consagradas aos deuses. A religião, ciência e política estavam ligadas na Mesopotâmia. Não havia uma distinção, pois os estudos, por exemplo, da astronomia eram feitos a partir do templo. E eles viam os sinais celestes, como por exemplo a chamada estrela cadente, né? Os meteoritos passavam rasgando o céu como sinais da vontade dos deuses. Então, se um rei fosse fazer uma campanha militar, ele ia a esses templos para consultar os sacerdotes sobre a vontade dos deuses, ou se eles teriam ou não vitória naquela campanha. Bom, pessoal, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se tiver alguma dúvida, voltem, pausem o vídeo. Estudar é preciso. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.